Oi, pessoal. Meu nome é Felipe, eu sou um investidor do mercado financeiro aqui do Brasil. Estou iniciando esse projeto para poder conversar com vocês sobre mercado financeiro, organização financeira, sobre investimentos de uma forma geral. Investimentos aí em renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, investimento no exterior e assim por diante. Então, estou iniciando aí esse projeto para ter essa forma de comunicação. Acho que é muito útil e de muito aprendizado, tanto para mim quanto para vocês que se interessarem por esse tipo de conteúdo. Então, se você se interessar por esse tipo de material, convido a você aí deixar um comentário, transmitir o que você pensa a respeito do que a gente vai falar aqui. Então, em nenhum momento é a minha intenção determinar o que você tem ou não que fazer com o seu capital. Isso é e sempre será uma escolha extremamente pessoal. E também nada do que eu falar aqui se reflete como uma recomendação de investimento. Existem profissionais capacitados específicos para te fornecer esse tipo de assessoria. Tudo bem? Então, como um primeiro vídeo, eu gostaria de fazer uma análise de um fundo imobiliário que eu sou investidor, né? Eu sou cotista desse fundo. Novamente, não é nenhuma recomendação, mas acho que para facilitar é bem interessante a gente fazer uma análise já de um ativo financeiro. O ativo que eu escolhi aqui é o Bresco Logística, então BRCO11, né? Um ativo, um fundo imobiliário de tijolo, fundo imobiliário que está aí com mais ou menos uns 5 anos, salvo engano, esse fundo é de 2019, então já é um fundo com uma métrica que a gente pode avaliar de uma maneira interessante. É um fundo que está sendo negociado aí com um pouco de desconto, né? Um PVP aí de 0,94. O preço da cota hoje, né, dia 4 de julho, está em R$ 112,38. Então, a liquidez nos últimos 30 dias, uma liquidez bastante interessante, né? Mais de 4 milhões de reais. O patrimonial do fundo aí em quase 2 bi. Número de cotistas aí mais ou menos em 120 mil cotistas. O IPO do fundo foi em dezembro de 19, então estão indo para 5 anos de BRC11. Tá? Aí é o valor da cota com um pouquinho de ágio em relação ao valor do IPO. Vamos lá, vamos ver o relatório dele. Antes, só vamos ver aqui, ó, o último rendimento, né? O yield do último mês em 0,77. Esse yield ele é em relação ao valor de fechamento da cota, tá? Então, e também bem importante a gente lembrar que os fundos imobiliários, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eles são isentos de imposto de renda. Então, esse rendimento, né, esse dividend yield aqui, ele já é líquido na conta do investidor, né, do cotista desse fundo aqui especificamente. Então, no dia 12 agora de julho, ele vai pagar aí 87 centavos por cota. Vamos ver aqui. Ele tem um relatório gerencial que saiu agora no dia 2 de julho. Então, Bresco Logística, né? O relatório aqui é de maio de 24. Então, atualmente o fundo está com 12 propriedades, né? 12 galpões logísticos. Ele está com uma ABL, né? Uma área bruta locável aí de quase 500 mil de metros quadrados e com potencial de expansão de 7%. Então, ele está com uma receita anual aí de 152 milhões e 35% dessa receita é proveniente de imóveis que estão num raio de 25 quilômetros, de até 25 quilômetros da cidade de São Paulo. Isso é muito interessante para um ativo de um fundo de logística, né, que trabalha muitas vezes com bens de consumo que precisam chegar até o consumidor final. Então, se ele está bem localizado, se ele está perto desse consumidor final, isso é muito bom para o ativo e isso é muito bom para o fundo de uma maneira geral, né? Então, com uma vacância não preocupante, uma vacância de 6%, ou seja, 6% da estrutura, né, do fundo não está ocupada atualmente. Então, a média de contrato dele é de 5,5 anos, 38% desses contratos são atípicos, ou seja, são contratos mais longos e, em regra, também vão ter multas mais severas em caso de rescisão por parte de qualquer das partes, né? Então, 82% dos inquilinos têm uma boa avaliação aqui, se você for ver o rating dos inquilinos
são majoritariamente bons inquilinos, e também a avaliação das propriedades, 11 das 12 são classificadas como A+. E aqui também importante, né? O fundo possui gestão ativa, isso é muito importante, né, para os fundos atuais, e o foco ele é exclusivo no segmento logístico. Então aqui a DRE também do fundo em relação aos últimos meses, os últimos 3 meses. A gente vê que no mês de maio as receitas foram em linha aí, não destoaram tanto do que foi em março e abril. Isso é importante o investidor ter em mente, porque quando a gente se baseia só no último rendimento de um ativo, a gente corre o risco de não ver mais aquele rendimento, porque principalmente em fundos imobiliários existem distribuições extraordinárias. Eventualmente, um fundo pode oferir lucro da venda de um ativo, ou de alguma outra forma uma receita financeira anormal, que ele pode fazer uma distribuição mais generosa, né? Por lei, os fundos imobiliários precisam distribuir 95% dos lucros, isso estamos falando semestralmente, mas acaba que os fundos, em regra, vão pagar ali mensalmente o cotista. Então, a receita imobiliária, os aluguéis, né, são majoritariamente o que o fundo ganhou no mês. Tem um pouco de receita financeira, e essa receita financeira pode ser proveniente de aplicações em renda fixa, ou o fundo pode ser cotista de outros fundos imobiliários também, e oferir renda com esses investimentos. E as despesas também ficaram em linha aí dos meses anteriores. A gente pode ver que a taxa de gestão, a taxa de gestão de 1% ao ano, e ela é o maior gasto agora, né, do fundo. Um pouco de taxa de administração, as despesas com as propriedades, né, despesas gerais, e as despesas financeiras. Aqui, o regime contábil, né, que eles utilizam nessa DRE do lucro caixa, em maio foi de 13,3 milhões, teve um ajuste positivo na distribuição, então o rendimento anunciado aqui deles foi de 13,8 milhões. Também tem algumas informações aqui bastante importantes no que diz respeito à rentabilidade do fundo desde o IPO, né, que a gente viu que foi em dezembro de 2019. Então, fundo desde dezembro de 2019 teve um retorno aí de 61,5% versus um retorno do IFIX aí de 16%. O IFIX, como a gente já sabe, é o índice médio dos fundos imobiliários. Em regra, é importante destacar também, em regra, que essa rentabilidade do fundo, ela é somada com o valor da cota e o rendimento dos proventos. Porque como, em regra, o fundo imobiliário vai ser um ativo distribuidor de renda, né, um ativo gerador de renda passiva, então não tem como ignorar esses rendimentos do fundo imobiliário. Então, aqui ele também fala da liquidez média, né, desde o IPO, a liquidez no último mês, e a base de cotistas aí que a gente já tinha visto anteriormente. Ele fala também sobre o rendimento, a gente consegue ver que em março e abril o rendimento foi idêntico ao desse mês. Aqui é a localização geográfica das propriedades do fundo. Isso também é uma importante constatação sobre a diversificação geográfica de um fundo imobiliário de tijolo. Isso é muito importante porque isso mostra que o fundo está presente em diversas cidades e também em diversos estados, né? Isso é um instrumento muito importante na hora da gente avaliar um fundo imobiliário. Aqui a gente consegue ver que o fundo está majoritariamente posicionado, né, no estado de São Paulo. Temos também alguns ativos em outros estados. O menor deles com representação aqui é o Rio de Janeiro. E 36% dos ativos são de centros de distribuição e 64% são de propriedade last mile, né? E aqui eles repetem a informação que a gente já viu anteriormente, que 35% da receita anual está num raio de 25 quilômetros da cidade de São Paulo, que a gente já viu sobre a posição estratégica, né, dos imóveis. A carteira de clientes do fundo, isso também é muito importante de se constatar, que não é uma carteira de clientes concentrada.
Quando a gente está falando de diversificação de inquilinos, é muito importante que a gente tenha diversificação robusta, né, uma diversificação presente desses imóveis. Então, nós temos aqui o Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre e assim por diante, diversos outros inquilinos. Que aí o investidor pode, né, e deve também pesquisar sobre os inquilinos, pesquisar sobre o grau de importância dos inquilinos para o fundo e fazer, né, tomar a sua decisão em relação a investir ou não no ativo. O setor de atuação aqui, proporcionalmente, né, o setor de bens de consumo mais relevante, assim, o varejo e e-commerce também bastante importantes aqui no setor de atuação. A avaliação, né, o rating dos inquilinos, em regra, inquilinos bem avaliados, e também a avaliação das propriedades, como a gente falou anteriormente. E aqui é o percentual de clientes, né? Aqui a Natura, o maior cliente, Mercado Livre, também com uma posição importante. E aqui o percentual também de cada imóvel, que o investidor pode fazer essa análise sobre a qualidade do imóvel e sobre o percentual que o imóvel representa no ativo. Aqui, informações que a gente já viu. A tipologia dos contratos também já vimos. 62% são de contratos típicos, né? Contratos regulares em relação ao prazo de duração, em relação à multa rescisória. E os contratos atípicos são 38% aí dos contratos do fundo. Todos eles, né, 100%, são corrigidos pelo IPCA. Isso significa uma segurança de que a tendência é que o investidor receba, né, o seu retorno já corrigido pela inflação. Revisional não tem aqui nenhuma informação sobre revisionais esse ano, né, revisionais dos contratos, começando no ano que vem com 4,6%, e aí 2026 já temos um quarto de revisões dos contratos. Isso é importante porque nas revisões de contratos, o gestor aí do fundo pode renegociar melhores condições, negociar com mais força, né, os valores recebidos, eventuais multa por atraso, inadimplência ou por rescisão de contrato mais interessante para o fundo e para o cotista. A composição, né, acionária, que quase 60% aí são de pessoas físicas, que demonstra, né, que as pessoas físicas são muito importantes para o segmento, né, desse tipo de ativo, né, dos fundos imobiliários. E aqui o crescimento aí do número dos cotistas, que multiplicou em 17 vezes desde 2019, aí, desde o IPO deles, que começou em 7 mil cotistas e agora somos em 121. Uma cessão de direitos, né, que o fundo fez, uma obrigação aí de pagamento de IPCA mais 6,5% ao ano, não é nenhuma taxa astronômica, né? A gente, no período que a gente está agora, até o Tesouro Direto Tesouro IPCA mais está dando esse prêmio de IPCA mais 6,3, 6,4. Então não é nenhum absurdo essa cessão de direitos creditórios que o fundo fez. E aqui, por fim, o fundo lista cada um dos seus ativos. Também é uma análise importante porque o investidor consegue analisar ativo por ativo. Eu não vou fazer uma análise agora para o vídeo não se estender, mas eu vou falar somente de um ativo específico, que é o Bresco Canoas. O Bresco Canoas, como a gente sabe, né, algumas semanas atrás, infelizmente, teve os alagamentos no Rio Grande do Sul, em algumas cidades do Rio Grande do Sul, e o Bresco Canoas ele foi um ativo impactado, né? Teve um fato relevante que o fundo emitiu há algumas semanas, dizendo que, de fato, o imóvel foi afetado pelas enchentes. Mas aqui eles já trazem uma nota de que as condições do imóvel Bresco Canoas, elas foram normalizadas na semana do dia 9 de junho, ou seja, mais ou menos um mês atrás aí que as operações estão normalizadas. Isso é ótimo porque, olha, o fundo não tem vacância, então o fundo está todo ocupado por trabalhadores, né, por empresários que estão empreendendo lá no local. Então, isso é uma excelente notícia, primeiro para o local em si, né, para as pessoas que ali moram,
os empresários que ali, né, desenvolvem suas atividades, e isso é ótimo para o fundo também, para os cotistas, que as operações nesse imóvel não forem viabilizadas. E, por fim, ele fala de um fato relevante, né, que ele já publicou anteriormente, sobre a aquisição do Bresco, Osasco e Natura Murici. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. É só uma análise, né, só uma conversa. Se você quiser colocar aí os seus comentários, se você for investidor desse fundo em específico, fala aí o que você acha. Se você for investidor de fundos imobiliários, nós vamos fazer também algumas avaliações, alguns comentários sobre ações, sobre renda fixa nos próximos vídeos. Então, até a próxima.